Então, essa taxa, esse filho único lá na China, né, é até importante falar. O que acontece? Era muito utilizado a política do filho único até mais ou menos uns 10 anos atrás, né, 5 anos atrás. Só que isso envelheceu a população, né? Então, imagina, um casal tem um filho só, foi tendo essa política, chegou uma hora que a população estava velha. E agora? Quem que vai sustentar essa população? Né? Complicado. Então eu tenho aqui um cartaz, né, da China, né, na política do filho único. O envelhecimento da população. O número de idosos vem crescendo no mundo todo. Né? De 1950 até hoje, eu tenho mais ou menos em torno de 11% da população. Né? Já lá em 2050, eu vou ter 22% da população idosa. Né? No início de 2010, pela primeira vez na humanidade, eu tenho um número maior de idosos do que de crianças. Né? Então, a primeira vez na humanidade, esse número inverteu. Eu tenho mais idosos do que crianças. O aumento na expectativa de vida, né? A medicina, os meios preventivos, hoje a gente tem como prevenir várias doenças, né? Os exames. Então, um exemplo, a gente fazendo os exames de mama corretamente, a gente tem como prevenir, né? Tirar antes da hora, quando ele começa a crescer. Então, isso vai dar o quê? Uma expectativa de vida maior para a pessoa. Eu tenho, né? O Japão é o lugar que tem a maior expectativa de vida do mundo, né? Cerca de 84 anos. É um país, né, que preserva e que tem uma cultura, né, que vai valorizar muito os seus idosos. Então aqui, ó, eu tenho nesse gráfico mostrando, o que ele vai estar mostrando? Eu tenho aqui, né, o número de crianças, esse de laranja, né, e aqui de vermelho eu tenho o número de idosos. Né? Então, olha ali, em 2050 ele vai estar muito mais alto do que o número de crianças. Esse aumento da população idosa, né, o que eu preciso fazer? Né? Eu, como governo, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou tirar um pouco dos investimentos da educação, né? Então eu fiz um monte de escolas. Eu não tenho mais necessidade desse tanto de escola aberta se eu tenho poucos alunos. A juventude não diminuiu, então eu não vou precisar de tanta escola aberta. Então eu vou reduzir o número, né? Aqui em Arcos, por exemplo, nós já tivemos algumas escolas fechadas. Calciolândia, por exemplo, já fechou, né? Junto com o êxodo rural. As pessoas saíram e vieram para a cidade. Então eu vou precisar de construir mais hospitais, né? Asilos, PSF, mais campanhas de prevenção a algumas doenças relacionadas aos idosos. Né? Eu tenho também a questão dos benefícios, né? Como assim os benefícios? Aposentadoria, né? Eles vão receber por mais tempo. Então, se a expectativa de vida era até os 60 anos há um tempo atrás, agora já é de 70, ou seja, eles vão viver 10 anos a menos. O governo tem que pagar 10 anos a mais de aposentadoria para essas pessoas. Né? Então, olha só, essa é a pirâmide etária do Brasil nos anos 50. A gente vê que a base, né, de 0 a 5 anos, ela está alta, ou seja, o número de nascimento está maior, né, do que o número de idosos. Aqui, 2015, eu já consigo perceber, ó, afinou a base. Então, de 0 a 9 anos, mais ou menos, eu já tenho pouco, né? O meio já está maior, o meio da pirâmide. Essa parte aqui é de jovens e adultos, né?
lá em 2050, a base da pirâmide está menor e o de idosos está maior, né? Então, essa parte aqui, ó, vai ter que sustentar essa daqui, beleza? Sobre o índice de desenvolvimento humano, né? O que é o índice de desenvolvimento humano? É o IDH. Ele é somado, né? A saúde, a educação e o PIB, né? O PIB é o produto interno, né? Então, o que acontece? O PIB per capita é quanto que a pessoa recebe por cabeça, né? Então, eu vou somar saúde, educação, né? E o PIB. Só que é o seguinte, eu tenho países ricos, mas não desenvolvidos. Como assim? A China, por exemplo, é um país rico, mas ele não pode ser chamado de país desenvolvido, porque um desses critérios aqui não são obedecidos. Então, para ele entrar dentro, né, do grupo de países desenvolvidos, ele tem que ter esses 3 critérios aqui, né, no topo. Eu tenho, então, né, desenvolvimento humano elevado. O país mais desenvolvido é a Noruega, né? Depois eu tenho a Austrália, Suíça e Dinamarca. O elevado ainda, né, ainda está alto. Eu tenho a Rússia, né, o Uruguai, o Panamá, Cuba, Brasil. O médio, né, eu tenho Índia, estados da Palestina, o Paraguai. E o baixo, né, eu tenho Níger, eu tenho a República Centro-Africana, o Chad, o Burundi. Agora nós vamos estudar sobre a transição demográfica, né? Olha só, essa taxa aqui, né, nesse gráfico, a gente pode perceber, ó, a taxa de mortalidade, né, que é aquela que eu tinha falado, que elas andavam juntas. Olha só, a taxa de natalidade e a de mortalidade. Quando eu tenho essa curva alta aqui, eu tenho alguma peste, eu tenho alguma pandemia que fez com que a minha taxa de mortalidade elevasse, tá? Então, elas estão andando juntas. Então, olha aqui a taxa de mortalidade caindo, né? Porque saiu do industrial, veio para a transição. Então, essa transição é quando eu tenho a medicina, né? Os avanços da medicina, os avanços sanitários, né? Caiu, olha o boom populacional aqui, ó, é essa bolsa verde aqui. Aí aqui, ó, a mulher saindo para o mercado de trabalho, os métodos contraceptivos, a urbanização, né? Caiu lá para baixo. Então a taxa de mortalidade está cá embaixo, né? E a de natalidade está oscilando a partir de agora. Teorias demográficas. Esse é um assunto bem polêmico, né? Ele surgiu com um cara chamado Malthus. Ele é lá da Inglaterra. Malthus, ele falou o seguinte, que com o crescimento acelerado da população, não teria alimento para esse povo todo, né? Ia ter fome, porque ele fez uma conta, né? Seguinte, que a produção de alimentos cresceria 1, 2, 3, 4, em progressão aritmética. E a população já seria geométrica, 2, 4, 6, 8, 16. Então ia crescer muito mais rápido do que a produção de alimentos, né? E o que ele fala, né? Que não ia ter alimento para essa população toda e que em 25 anos a população do mundo ia dobrar, né? Mas ele acha que as epidemias, as guerras e a fome, né, iam controlar, é o papel delas controlar o nível da população, né? Só que aí, gente, olha só, ele achava que a fome era um ato da natureza, que o Estado não podia interferir nisso.
né? Então ele acha que as pessoas tinham que morrer de fome porque isso era natural, né? Então era uma forma de controlar a superpopulação. Só que aconteceu uma coisa, ele esqueceu, né, de mensurar que os campos de produção também aumentam. Então hoje eu tenho um campo aqui, a minha fazenda pode se estender, né? Ele esqueceu de mensurar que a agricultura, a agropecuária também cresceu, também evoluiu, então eu tenho mais máquinas, né? Eu tenho agora agrotóxicos, né? Fertilizantes. Então, o que ele não levou em consideração? A evolução da agricultura, né? Os agrotóxicos, os fertilizantes, isso tudo aumentou a produção nas fazendas. Aí vem os neomalthusianos, que são os que estão aqui hoje, né? Eles falam o seguinte, que em 1960 a população vai atingir o seu auge, né? E que o que acontece? Eles não estão a favor do governo de investir em coisas para o povo, né? Como escola, creche, asilo, hospital. Ele acha que isso é função da população de comprar, né? Da população de gastar. Se o Estado faz isso, a população vai diminuir, né? Ela vai ter menos filhos. Então, eles acham isso. Eles acham que o Estado tinha que propor um controle de natalidade bem rigoroso, obrigar, como lá na China eles fizeram, né, obrigar essa população a estar diminuindo. Eu tenho os ecomalthusianos, né? Pelo próprio nome fala, o ecomalthusiano, ele fala que com esse crescimento muito grande da população, eu tenho a destruição da natureza, né? Porque eu vou precisar de espaço para produzir e com isso eu vou estar destruindo a natureza. Então ele acha que eu tenho também, né, que ter um controle de natalidade alto para preservar o meio ambiente. Só que aí, em contrapartida, né, o outro lado da balança, eu tenho a teoria reformista, que ela é completamente a oposição da teoria malthusiana. O que ela fala, né? Ela fala que o governo ele tem que investir na educação, no saneamento básico, né? Ele tem que investir na população, porque ele fazendo isso, ele vai reduzir a população dele, né? Então, se uma pessoa, né, tem uma condição melhor, né, ela tem conhecimento da situação, ela vai poder reduzir a população dela. Agora, dentro da população, né, da demografia ainda, eu tenho os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios, eles acontecem desde a antiguidade, né? A gente sabe que a população, né, que o ser humano surgiu lá no sudoeste da África, né? E dali foi se espalhando, né? Chegou aqui na América, chegou na Ásia e se espalhou pelo mundo. Então, eu tenho esses fluxos migratórios desde a antiguidade. Esses grupos humanos, geralmente eles vão em busca de melhores condições de vida, né? Eles vão em busca de alimentos, como eram os nômades, né? Eles vão fugindo de alguma perseguição política, de uma perseguição religiosa, né? Eu tenho muito isso no Oriente Médio, indo para a Europa. Então, eu tenho os compulsórios, que são os refugiados de guerra, os espontâneos, que são aqueles que saem em busca de melhores condições de vida, né? Eu tenho aqueles forçados, que são os africanos que vieram para o Brasil, né? Eles são imigrantes, só que forçados, eles vieram à força, né? Internos ou externos. Interno, como assim? O interno é aquele do Nordeste que vem do Sudeste, que agora eles estão voltando, né? Eu tenho os externos, aquele povo italiano que veio no início do século, né?
Então, as migrações, né? A migração é o movimento da população. Com frequência a gente tem notícia, né? Nós tivemos notícia há 2 anos atrás dos venezuelanos que vieram para o Brasil, que sofreram retaliação, tiveram um acampamento queimado, né? Lá no norte do Brasil. Nós temos lá na Europa aquele tanto de refugiado que sai do Oriente Médio e morre no caminho, naquelas balsas, né? Tem até uma foto ali da balsa. Eles saem do nada e atravessam o oceano, né? O mar Mediterrâneo todo naquela balsa. Então muitos morrem. Há um tempo atrás teve até uma foto de uma criancinha numa praia, né? Morta. Aí essa foto rodou o mundo todo. Né? Então isso tudo, né? Está por dentro da migração. Né? Então os conflitos nos lugares, né? O povo ele marginaliza muito, né, esses migrantes. A gente vê nos Estados Unidos, o ano passado, eles fizeram um campo, né, de concentração para separar os filhos das mães. Né? Então a gente tem essa questão, né, uma questão muito polêmica no mundo. Eles estão indo em busca de qualidade de vida e melhores, né, de sobrevivência, porque se eles continuarem no lugar que eles estão, eles podem até morrer, né? Então eles vão em busca de sobrevivência. Os países que mais receberam migrantes, né, eu tenho a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido. Então, para onde que eles vão? Né? Eles vão para as grandes cidades. Eles vão ser aquela mão de obra barata nas grandes cidades. Em 1950 e 70, lá na Europa, eu tive o quê? A atração, né, dos imigrantes para trabalharem na reconstrução da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava destruída e eles precisavam de trabalhadores. Então eles atraíram muitos migrantes para lá. Né? Só que hoje eles estão expulsando os migrantes. Depois de 1970, vieram as novas tecnologias. Né? Então eu tenho os robôs, eu tenho as máquinas nas indústrias, e isso reduziu a mão de obra. Então, reduzindo a mão de obra, eu tenho um desemprego alto. Né? Então, esses migrantes eles estariam sendo um peso para esses países.